Boa tarde a todos do canal Além da Paixão. Meu nome é Joana, tenho 25 anos e moro em São Bernardo do Campo, uma cidade movimentada no coração industrial de São Paulo. Toda quarta-feira, religiosamente, eu ia à feira que acontecia na praça principal do meu bairro. Era um ritual que eu adorava. O cheiro das frutas frescas, o burburinho das pessoas negociando preços, as cores vibrantes dos legumes. Mas, acima de tudo, havia Seu Carlos. Seu Carlos era o feirante mais carismático dali. Um homem de meia idade, com um sorriso fácil e olhos que pareciam guardar 1000 segredos. Toda semana, quando eu passava pela sua barraca, ele separava as melhores frutas para mim. "Para a mocinha mais bonita da feira", dizia ele, com um sorriso que me fazia corar. No começo, eu achava que era apenas simpatia. Afinal, eu era uma cliente fiel, mas com o tempo, percebi que havia algo mais nos olhares que trocávamos, nas conversas que se estendiam um pouco mais a cada semana. Eu tinha um namorado, Rodrigo. Estávamos juntos há 3 anos, morando no mesmo apartamento há 6 meses. Ele era estável, confiável, o tipo de homem que minha mãe sempre disse que eu deveria procurar. Mas às vezes eu me pegava pensando se estabilidade era tudo o que eu queria na vida. Foi numa quarta-feira particularmente quente que tudo mudou. Eu estava na barraca de Seu Carlos, escolhendo algumas maçãs, quando ele se inclinou e sussurrou: "Joana, você aceitaria tomar um café comigo depois da feira?" Meu coração disparou. Eu sabia o que aquele convite significava. Não era apenas um café. Naquele momento, vi Rodrigo do outro lado da rua. Ele tinha saído mais cedo do trabalho e veio me fazer uma surpresa. Nossos olhares se cruzaram e eu rapidamente me afastei de Seu Carlos, fingindo que nada tinha acontecido. Mas a semente já estava plantada. Naquela noite, deitada ao lado de Rodrigo, eu não conseguia parar de pensar no convite de Seu Carlos. Na semana seguinte, contra todos os meus princípios, eu aceitei. E assim começou minha jornada de autodescoberta, traição e consequências que eu jamais poderia ter previsto. A feira, que antes era um lugar de inocência e rotina, tornou-se o palco do meu maior dilema moral. São Bernardo do Campo sempre foi meu lar. Uma cidade que respira indústria, mas que guarda seus encantos nos bairros residenciais e nas feiras de rua. Cresci aqui, filha de operários que sonhavam com um futuro melhor para mim. Consegui me formar em administração e trabalho em uma empresa de médio porte no centro da cidade. Rodrigo, meu namorado, é engenheiro em uma das grandes montadoras da região. Nos conhecemos na faculdade e desde então construímos uma vida juntos. Ele é metódico, organizado, sempre planejando o nosso futuro. Às vezes, sinto que nossa relação é como a cidade, sólida, previsível, funcional, mas faltando aquela fagulha de emoção. Seu Carlos, por outro lado, é como a feira, vibrante, imprevisível, cheio de histórias. Vim a descobrir que ele não era daqui originalmente. Nascido no interior de Minas Gerais, migrou para São Paulo ainda jovem em busca de oportunidades. A feira era seu ganha-pão há mais de 2 décadas e ele conhecia cada cliente pelo nome. Entre as barracas coloridas e o burburinho da feira, outros personagens se destacavam. Dona Zulmira, a florista, sempre com um conselho na ponta da língua. Seu Antônio, o verdureiro rabugento que, apesar da cara fechada, tinha o coração mole. E Mariana, minha melhor amiga desde a infância, que trabalhava em uma loja de roupas próxima e frequentemente me encontrava na feira. A dinâmica da cidade se refletia na feira. Operários apressados comprando marmitas antes do turno, donas de casa regateando preços, jovens casais planejando jantares românticos. E eu, no meio disso tudo, sentindo-me cada vez mais dividida entre a segurança do conhecido e o frisson do novo. O convite de Seu Carlos não foi apenas um pedido para um encontro. Foi um convite para explorar uma parte de mim que eu tinha sufocado por anos. A menina que sonhava com aventuras, que queria mais da vida do que apenas estabilidade. Mas aceitar esse convite significava muito mais do que uma simples traição. Era arriscar tudo o que eu havia construído, decepcionar meus pais que tanto se orgulhavam do meu bom partido e possivelmente magoar Rodrigo, que, apesar de tudo, sempre foi bom para mim.
A feira, antes um simples hábito semanal, tornou-se o epicentro de um terremoto emocional que ameaçava abalar as estruturas da minha vida. Cada quarta-feira se transformou em um teste de vontade, uma batalha entre o dever e o desejo. E foi assim, entre caixas de frutas e buquês de flores, que eu me vi diante da maior encruzilhada da minha vida. O cheiro das frutas frescas, antes tão reconfortante, agora carregava o peso de uma decisão que eu sabia que mudaria tudo. As semanas que se seguiram após aceitar o convite de seu Carlos foram uma montanha-russa de emoções. Nossos encontros começaram discretos, um café rápido após a feira, uma conversa estendida em sua barraca. Mas logo, a atração entre nós se tornou inegável e difícil de controlar. Numa quarta-feira chuvosa, quando a feira estava quase vazia, seu Carlos me convidou para conhecer seu depósito de frutas. O local era um galpão nos fundos de um mercadinho, cheio de caixas e o aroma inebriante de frutas maduras. Foi lá, entre mangas e maracujás, que nos beijamos pela primeira vez. A culpa e o desejo se misturaram em meu peito, criando uma tempestade interior tão intensa quanto a que caía lá fora. Enquanto isso, em casa, Rodrigo começou a notar mudanças sutis em meu comportamento. Eu estava mais distante, pensativa. Às vezes, me pegava sorrindo para o nada, lembrando dos momentos com seu Carlos. Outras vezes, a culpa me consumia e eu me tornava irritadiça, descontando em Rodrigo frustrações que ele não compreendia. "Está tudo bem, Joana?" Rodrigo perguntava com frequência, seus olhos cheios de preocupação. Eu mentia, dizendo que era apenas estresse do trabalho. Cada mentira era uma pedra que eu adicionava ao muro que estava construindo entre nós. A situação se complicou ainda mais quando Mariana, minha melhor amiga, me viu saindo do depósito com seu Carlos em um dia que ela passou mais cedo pela feira. O olhar de desaprovação em seus olhos foi como um tapa. "Joana, o que você está fazendo?" Ela me confrontou mais tarde. Tentei explicar, justificar, mas as palavras soavam vazias até para mim. O conflito interno se intensificava a cada dia. Por um lado, havia a emoção, a paixão e a novidade que seu Carlos trazia para a minha vida. Nossos encontros eram cheios de risos, histórias e uma conexão que eu nunca havia experimentado antes. Por outro, havia a estabilidade, o companheirismo e o futuro promissor que Rodrigo representava. A feira, antes um lugar de paz e rotina, tornou-se um campo minado de emoções. Cada quarta-feira era uma batalha entre o desejo e o dever. Eu me via inventando desculpas para ir à feira em outros dias, apenas para ver seu Carlos, enquanto negligenciava momentos com Rodrigo. O ápice do conflito veio quando Rodrigo, sentindo que algo estava errado, propôs que fôssemos juntos à feira numa quarta-feira. Meu coração quase parou. Como eu poderia navegar entre meu namorado e meu amante no mesmo espaço? Como esconder os olhares, os toques sutis, os segredos que seu Carlos e eu compartilhávamos? Naquela noite, deitada ao lado de Rodrigo, tomei uma decisão. Eu precisava escolher. A dualidade estava me destruindo por dentro, afetando não apenas a mim, mas a todos ao meu redor. A feira de quarta-feira seguinte seria o ponto de virada. Eu enfrentaria meus sentimentos, minhas escolhas e suas consequências. O que eu não sabia era que o destino tinha outros planos e que a decisão que eu achava que tomaria seria brutalmente arrancada das minhas mãos. Enquanto meu dilema pessoal se desenrolava, outras histórias se entrelaçavam à minha, adicionando camadas de complexidade à situação. Mariana, minha melhor amiga, estava lidando com seus próprios problemas. Recentemente divorciada, ela lutava para equilibrar sua vida como mãe solteira e sua carreira. Nossos encontros na feira, antes momentos de descontração, tornaram-se tensos. Ela alternava entre me dar conselhos severos sobre fidelidade e desabafar sobre suas próprias dificuldades. "Joana, você não sabe a sorte que tem com Rodrigo", ela dizia, fazendo meu estômago revirar de culpa. Enquanto isso, seu Carlos tinha sua própria história complicada. Durante nossas conversas, descobri que ele era viúvo há 5 anos. Sua esposa havia falecido de câncer, deixando-o com uma filha adolescente para criar sozinho. A menina, Luísa, às vezes,
Aparecia na feira para ajudar o pai. Seus olhares desconfiados em minha direção me faziam questionar se ela suspeitava de algo. No trabalho, uma oportunidade de promoção surgiu, adicionando mais pressão à minha já conturbada vida. O novo cargo exigiria mais horas no escritório e possivelmente viagens. Rodrigo ficou empolgado com a notícia, vendo-a como um passo em direção aos nossos planos futuros. Mas eu me vi dividida, sabendo que isso significaria menos tempo para meus encontros secretos com seu Carlos. A feira em si estava passando por mudanças. A prefeitura anunciou planos de revitalização da área, o que poderia significar o fim das barracas tradicionais. Seu Carlos e outros feirantes estavam preocupados com seu sustento. Eu me vi envolvida em reuniões comunitárias, defendendo a permanência da feira, não apenas pelo bem da comunidade, mas egoisticamente para manter meu vínculo com seu Carlos. Rodrigo, percebendo minha agitação, intensificou seus esforços para fortalecer nosso relacionamento. Ele começou a planejar surpresas românticas, como um jantar à luz de velas em casa ou ingressos para um show que eu queria ver há meses. Cada gesto de carinho era como uma faca em meu coração, aumentando minha culpa e confusão. A pressão do tempo se tornou palpável. Rodrigo começou a falar sobre comprar uma casa, mencionando casualmente a ideia de termos filhos em um futuro próximo. Seu Carlos, por outro lado, falava sobre seus sonhos de viajar, de experimentar a vida ao máximo nos anos que lhe restavam. Uma quarta-feira, enquanto eu estava na barraca de seu Carlos, vi Dona Zulmira, a florista, nos observando com um olhar conhecedor. Mais tarde, ela me chamou para conversar. "Menina", ela disse, sua voz carregada de sabedoria. "O coração é traiçoeiro. Às vezes, o que parece amor é apenas a emoção do proibido. Pense bem antes de jogar fora algo precioso por um momento de paixão." As palavras de Dona Zulmira ecoaram em minha mente por dias. Eu me vi analisando cada interação, cada sentimento. Era amor o que eu sentia por seu Carlos? Ou apenas a emoção de algo novo, diferente? A pressão aumentava a cada dia. Eu sabia que não poderia continuar nessa dualidade por muito mais tempo. Algo teria que ceder, e eu temia que, quando isso acontecesse, eu perderia tudo. A quarta-feira que eu tanto temia finalmente chegou, o dia em que Rodrigo decidiu me acompanhar à feira. O céu estava nublado, como se refletisse a tempestade que se formava em meu interior. Caminhamos de mãos dadas entre as barracas, e cada passo em direção à banca de seu Carlos fazia meu coração bater mais forte. Quando chegamos, seu Carlos estava lá, seu sorriso habitual congelando por um instante ao ver Rodrigo ao meu lado. "Bom dia, Joana", ele disse, sua voz traindo um leve tremor. "E você deve ser o Rodrigo. Joana fala muito de você." Foi nesse momento que percebi o absurdo da situação. Ver os dois homens lado a lado, trocando palavras cordiais, ignorantes da verdade que eu escondia, foi como um tapa na realidade. Mas o verdadeiro choque estava por vir. Enquanto Rodrigo examinava algumas frutas, Luísa, a filha de seu Carlos, apareceu inesperadamente. Seus olhos se fixaram em mim, cheios de uma mistura de raiva e decepção. "Então essa é a mulher por quem você está jogando tudo fora, pai?" ela gritou, sua voz ecoando pela feira. O tempo pareceu congelar. Rodrigo se virou lentamente, confusão estampada em seu rosto. Seu Carlos ficou pálido, tentando acalmar a filha. E eu senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. "Do que ela está falando, Joana?" Rodrigo perguntou, sua voz tremendo. Antes que eu pudesse responder, Luísa continuou. "Ele quer vender a banca, sabe? Quer largar tudo para viver a vida com você. 20 anos de trabalho jogados fora por uma aventura." As palavras de Luísa foram como um balde de água fria. Eu não fazia ideia dos planos de seu Carlos. Olhei para ele, buscando uma negação, mas seus olhos baixos confirmaram tudo. Rodrigo deu um passo para trás, a realização do que estava acontecendo finalmente o atingindo. "Joana, é verdade?" Naquele momento, tudo veio à tona. As mentiras, os encontros secretos, os sentimentos confusos. As palavras saíram em uma torrente,
misturadas com lágrimas e soluços. Confessei tudo, ali mesmo, no meio da feira, com curiosos se aglomerando ao nosso redor. Rodrigo, sem dizer uma palavra, virou as costas e saiu andando. Seu Carlos tentou se aproximar de mim, mas eu o afastei. Luísa continuava gritando, expondo cada detalhe que ela havia descoberto sobre nosso caso. Foi Dona Zulmira quem finalmente interveio, me puxando para longe da multidão que se formava. "Venha, menina", ela disse suavemente, me levando para sua barraca de flores. Ali, cercada pelo perfume das rosas e margaridas, eu desabei. Tudo que eu havia construído, todos os meus planos e relacionamentos, pareciam estar desmoronando ao meu redor. Dona Zulmira me ofereceu um copo d'água e disse: "Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Agora é hora de enfrentar as consequências e decidir que tipo de pessoa você quer ser daqui para frente." Suas palavras, embora duras, carregavam uma verdade que eu não podia mais ignorar. Ali, naquela barraca de flores, em meio ao caos que eu mesma havia criado, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. O ponto de virada havia chegado, e agora eu teria que navegar pelas águas turbulentas que se seguiriam. Os dias que se seguiram ao incidente na feira foram um turbilhão de emoções e confrontos. O escândalo se espalhou rapidamente pela pequena comunidade de São Bernardo do Campo, transformando minha vida em um verdadeiro inferno. Rodrigo, devastado pela traição, me deu um ultimato. Eu tinha uma semana para sair do apartamento que compartilhávamos. Suas palavras, frias e calculadas, eram um contraste gritante com o homem carinhoso que eu conhecia. "Você destruiu tudo o que tínhamos, Joana. Não posso nem olhar para você agora." No trabalho, os cochichos e olhares de soslaio me seguiam pelos corredores. A promoção que estava praticamente garantida foi sutilmente retirada da mesa. Meu chefe, com um olhar de desapontamento, me informou que a empresa precisa de pessoas com integridade em cargos de liderança. Mariana, minha melhor amiga, oscilava entre raiva e preocupação. "Como você pôde fazer isso, Joana? Com Rodrigo? Com você mesma?" Suas palavras eram duras, mas ela foi a única que se ofereceu para me ajudar a encontrar um novo lugar para morar. Meus pais, ao saberem da notícia, reagiram com uma mistura de decepção e incredulidade. Minha mãe chorou ao telefone, perguntando onde ela havia errado na minha criação. Meu pai, sempre tão falante, ficou em um silêncio ensurdecedor que doía mais do que qualquer reprimenda. Quanto a seu Carlos, a situação era igualmente caótica. A comunidade da feira, que antes o respeitava, agora o via com outros olhos. Alguns feirantes, especialmente os mais velhos, o tratavam com frieza, considerando sua atitude uma traição não apenas à sua falecida esposa, mas também aos valores da comunidade. Luísa, sua filha, se recusava a falar com ele. O sonho de vender a banca e viver a vida foi por água abaixo quando ele percebeu que poderia perder o amor e o respeito de sua única filha. Uma tarde, cerca de 2 semanas após o incidente, encontrei seu Carlos sentado sozinho em um banco da praça, parecendo anos mais velho. "Eu sinto muito, Joana", ele disse, sua voz carregada de arrependimento. "Acho que nos perdemos em um sonho que nunca poderia ser real. A feira, antes meu refúgio, tornou-se um lugar de tensão e olhares acusadores." Dona Zulmira era uma das poucas que ainda me tratava com gentileza, oferecendo palavras de sabedoria entre buquês de flores. "A vida é feita de escolhas, minha filha. Agora é hora de fazer as escolhas certas e reconstruir." Me vi morando temporariamente no sofá de Mariana, buscando desesperadamente um novo emprego e um lugar para chamar de meu. Cada noite era uma batalha contra a culpa, o arrependimento e o medo do futuro. No meio desse caos, recebi uma mensagem inesperada de Rodrigo. "Precisamos conversar. Não para reconciliar, mas para encerrar este capítulo adequadamente." Enquanto me preparava para esse encontro, percebi que as consequências de minhas ações iam muito além de mim. Havia abalado vidas, destruído confiança e manchado reputações. A estrada para a redenção, se é que ela existia, seria longa e árdua. A feira das quartas-feiras, antes um símbolo de rotina e conforto,
agora representava o epicentro de uma explosão que havia despedaçado minha vida. E em meio aos destroços, eu teria que encontrar uma maneira de reconstruir não apenas minha vida, mas também meu caráter. Os meses que se seguiram foram uma jornada de autodescoberta e reconstrução. Cada dia era um desafio, mas lentamente comecei a reunir os pedaços da minha vida despedaçada. O encontro com Rodrigo foi doloroso, mas necessário. Sentados em um café neutro, longe dos olhares curiosos, tivemos uma conversa franca. "Eu não posso perdoar você agora, Joana", ele disse, "mas também não quero carregar essa raiva para sempre." Suas palavras, embora duras, carregavam uma maturidade que eu ainda precisava alcançar. Decidi que era hora de buscar ajuda profissional. Comecei a frequentar sessões de terapia, onde pude explorar os motivos por trás das minhas ações. Por que eu havia arriscado tudo por uma aventura? O que eu realmente buscava na vida? No trabalho, tive que começar do zero. Consegui um emprego em uma pequena empresa de marketing, ganhando menos e ocupando uma posição inferior à que tinha antes, mas estava determinada a provar meu valor através do trabalho duro e da integridade. Mariana, apesar de inicialmente relutante, continuou sendo um pilar de apoio. "Você errou, Joana, mas isso não define quem você é", ela me disse um dia. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma ferida. Gradualmente, comecei a reconectar com meus pais. Foi um processo lento, cheio de conversas difíceis e lágrimas. "Nós te amamos, filha", minha mãe disse em uma de nossas conversas, "mas precisamos de tempo para confiar em você novamente." A feira, que por tanto tempo evitei, voltou a fazer parte da minha vida, mas de uma maneira diferente. Comecei a fazer trabalho voluntário aos sábados, ajudando em um projeto que distribuía alimentos para famílias carentes. Era uma forma de retribuir a comunidade e de me reconectar com minhas raízes. Foi durante esse trabalho voluntário que reencontrei Luísa, a filha de seu Carlos. Nosso primeiro encontro foi tenso, mas com o tempo, desenvolvemos um entendimento mútuo. "Meu pai está tentando consertar as coisas", ela me contou um dia. "Acho que todos nós estamos." Seu Carlos e eu mantivemos distância, mas ocasionalmente nos cruzávamos na feira. Nossos olhares carregavam uma mistura de arrependimento e aceitação. Ambos entendíamos que o que tivemos foi um erro, mas também uma lição valiosa. Dona Zulmira continuou sendo uma fonte de sabedoria. "Veja, menina", ela me disse um dia, entregando-me um pequeno vaso com uma muda de planta. "A vida é como esta plantinha. Às vezes precisamos ser podados drasticamente para crescer de forma mais forte e saudável." Com o tempo, comecei a redescobrir minha paixão por escrita, algo que havia abandonado após a faculdade. Comecei um blog onde compartilhava minhas experiências e reflexões sobre crescimento pessoal e superação. Para minha surpresa, minha história ressoou com muitas pessoas. Um ano após o incidente, recebi uma mensagem inesperada de Rodrigo. Ele havia lido meu blog e queria me encontrar para conversar. Não para reatar, mas para fechar esse capítulo de nossas vidas de uma forma mais positiva. Enquanto me preparava para esse encontro, percebi o quanto havia crescido. A Joana que traiu seu namorado e fugiu de suas responsabilidades não existia mais. Em seu lugar, estava uma mulher mais forte, mais sábia e, acima de tudo, mais compassiva consigo mesma e com os outros. A feira de quarta-feira, que um dia foi o cenário do meu maior erro, agora simbolizava minha jornada de redenção. Cada banca, cada rosto familiar, me lembrava que é possível reconstruir, crescer e, eventualmente, florescer novamente. À medida que o segundo ano após o incidente se aproximava, senti que estava chegando a um ponto crucial em minha jornada de autodescoberta e redenção. Meu blog havia ganhado uma considerável base de seguidores e recebi um convite para compartilhar minha história em uma conferência local sobre superação pessoal. A perspectiva de falar publicamente sobre meus erros e aprendizados me deixou nervosa, mas também determinada. Seria uma oportunidade de fechar um ciclo e, talvez, ajudar outras pessoas que estivessem passando por situações semelhantes. Enquanto me preparava para a conferência, diversos eventos começaram a convergir, criando uma atmosfera de antecipação e tensão. Primeiro,
Soube que Rodrigo havia se mudado de volta para São Bernardo do Campo, após um período trabalhando em outra cidade. Nosso último encontro, há quase um ano, havia sido cordial, mas distante. A ideia de que poderíamos nos cruzar a qualquer momento na cidade me deixava ansiosa. Em seguida, recebi a notícia de que a prefeitura finalmente havia decidido sobre o futuro da feira. Após meses de incerteza, foi anunciado que a feira seria preservada, mas passaria por uma modernização. Isso significava que alguns feirantes teriam que se adaptar ou buscar novas oportunidades. Seu Carlos, que havia lutado para manter sua banca e reconstruir sua relação com Luísa, estava entre os que teriam que decidir se permaneceriam ou não. A feira, que por tanto tempo foi o cenário de tantas histórias em minha vida, estava prestes a passar por sua própria transformação. Mariana, minha fiel amiga, estava grávida e me pediu para ser madrinha de seu bebê. Esse gesto de confiança e perdão me emocionou profundamente, reforçando o quanto nossas vidas haviam mudado e evoluído. No trabalho, recebi uma proposta de promoção. Depois de meses de dedicação e trabalho árduo, finalmente sentia que estava recuperando o respeito profissional que havia perdido. No entanto, a nova posição exigiria mais responsabilidades e possivelmente mudanças em minha rotina. À medida que o dia da conferência se aproximava, senti que todas essas linhas de minha vida estavam se entrelaçando, levando a um momento decisivo. Era como se o universo estivesse conspirando para me colocar frente a frente com o meu passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Uma semana antes da conferência, durante meu trabalho voluntário na feira, Dona Zulmira me chamou para uma conversa. "Joana", ela disse, seus olhos sábios me estudando. "Você chegou a um cruzamento importante. As escolhas que fizer agora definirão não apenas seu futuro, mas também como sua história será lembrada." Suas palavras ressoaram em mim, e percebi que a conferência seria mais do que apenas um discurso. Seria uma declaração pública de quem eu me tornei e de quem eu queria ser daqui para frente. Na noite anterior à conferência, caminhei pela feira, agora fechada e silenciosa. As barracas vazias e as ruas desertas pareciam um cenário surreal, tão diferente da agitação das quartas-feiras. Ali, sozinha com meus pensamentos, entendi que estava prestes a enfrentar não apenas uma plateia, mas todos os fantasmas do meu passado. Voltei para casa determinada a enfrentar o que viesse. A conferência seria o palco onde eu finalmente confrontaria minha história completa. Os erros, as consequências, o crescimento e, esperançosamente, a redenção. Enquanto me preparava para dormir, uma mensagem inesperada iluminou meu celular. Era de Rodrigo. "Soube da sua palestra amanhã. Estarei lá para te apoiar. Boa sorte." Com o coração acelerado e a mente cheia de pensamentos, adormeci, sabendo que o dia seguinte seria um dos mais importantes da minha vida. O dia da conferência chegou, trazendo consigo uma mistura de nervosismo e determinação. O auditório estava lotado, faces desconhecidas misturadas com rostos familiares. Na primeira fila, vi Mariana, sua barriga de grávida evidente, sorrindo encorajadoramente. Ao seu lado, para minha surpresa, estava Rodrigo, seu rosto uma máscara de neutralidade. Conforme eu subia ao palco, meu coração batia forte. As luzes brilhantes quase me cegaram, mas quando meus olhos se ajustaram, notei mais rostos conhecidos. Dona Zulmira estava lá, assim como alguns dos feirantes, e no fundo do auditório, quase escondido, estava seu Carlos, com Luísa ao seu lado. Respirei fundo e comecei. "Meu nome é Joana, e esta é uma história sobre erro, consequência e, espero, redenção." Enquanto eu falava, revivendo os eventos daqueles últimos 2 anos, senti como se estivesse me despindo emocionalmente diante de todos. Falei sobre a monotonia que me levou a buscar emoção nos braços de outro homem, sobre o momento em que tudo veio à tona na feira e sobre o doloroso processo de reconstrução que se seguiu. "Eu perdi quase tudo", confessei, minha voz tremendo ligeiramente. Meu relacionamento, meu emprego, o respeito dos meus pais e amigos. Mas o que eu perdi mais foi o respeito por mim mesma.
Enquanto eu continuava, vi lágrimas nos olhos de alguns espectadores. Rodrigo mantinha seu olhar fixo em mim, sua expressão suavizando gradualmente. Mas através dessa perda, prossegui, aprendi o verdadeiro valor da integridade, da honestidade e do amor próprio. Aprendi que nossas ações têm consequências que vão muito além de nós mesmos. Falei sobre o processo de terapia, sobre o trabalho voluntário na feira, sobre a reconstrução lenta e dolorosa das minhas relações. Cada quarta-feira na feira se tornou uma lembrança do que eu havia perdido, mas também uma oportunidade de me redimir, um passo de cada vez. Quando cheguei à parte final do meu discurso, senti uma onda de emoção me atravessar. Hoje estou diante de vocês não como alguém que superou completamente seus erros, mas como alguém que está aprendendo a conviver com eles, a crescer a partir deles. Neste momento, meus olhos encontraram os de seu Carlos. Havia uma mistura de arrependimento e compreensão em seu olhar. Às vezes precisamos perder tudo para entender o que realmente importa, disse, ecoando as palavras que Dona Zulmira havia me dito há tanto tempo. Concluí meu discurso com uma mensagem de esperança. Nossa história não é definida por nossos erros, mas por como escolhemos nos levantar depois deles. A Feira das Quartas-Feiras, que foi o cenário do meu maior erro, tornou-se o palco da minha redenção. E assim como a feira está prestes a se renovar, nós também temos o poder de nos renovar, de crescer, de nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Quando terminei, houve um momento de silêncio absoluto. Então, lentamente, a plateia começou a aplaudir. Vi Mariana se levantar, lágrimas escorrendo por seu rosto, iniciando uma ovação de pé que logo se espalhou por todo o auditório. Descendo do palco, fui imediatamente abraçada por Mariana. "Estou tão orgulhosa de você", ela sussurrou. Rodrigo se aproximou, seus olhos marejados. "Você realmente mudou, Joana", ele disse suavemente, estendendo a mão em um gesto de paz. Enquanto as pessoas se aproximavam para me cumprimentar, vi seu Carlos e Luísa se dirigindo à saída. Nossos olhares se cruzaram uma última vez, um entendimento silencioso passando entre nós. Aquele capítulo de nossas vidas estava finalmente encerrado. Naquele momento, cercada por rostos familiares e estranhos, todos tocados pela minha história, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. A jornada não estava completa, talvez nunca estivesse, mas eu havia dado um passo gigantesco em direção à verdadeira aceitação e perdão. A Feira das Quartas-Feiras, que por tanto tempo foi o epicentro da minha vida, agora simbolizava não apenas minha queda, mas também minha ascensão. E assim como a feira estava prestes a se renovar, eu também estava pronta para um novo começo. Nas semanas que se seguiram à conferência, senti como se uma nova fase da minha vida estivesse começando. O impacto do meu discurso se estendeu muito além daquele auditório, criando ondas que afetaram não apenas a mim, mas a todos ao meu redor. Meu relacionamento com meus pais, que já havia melhorado consideravelmente, atingiu um novo nível de compreensão e perdão. Minha mãe me abraçou longamente após ler a transcrição do meu discurso, dizendo: "Estou orgulhosa da mulher que você se tornou, Joana." No trabalho, aceitei a promoção oferecida, sentindo-me finalmente digna da confiança depositada em mim. Meus colegas, muitos dos quais haviam assistido à conferência online, me tratavam com um novo respeito, não baseado em pena, mas em admiração pela minha jornada. Mariana deu à luz uma menina linda, e o momento em que segurei minha afilhada pela primeira vez foi surreal. "Você vai ter muitas histórias para contar a ela", Mariana disse sorrindo. Rodrigo e eu tivemos uma longa conversa alguns dias após a conferência. Não houve reconciliação romântica. Ambos sabíamos que esse capítulo estava encerrado, mas conseguimos estabelecer uma amizade respeitosa. "Você me inspirou a olhar para os meus próprios erros e crescer", ele admitiu. A feira passou por sua renovação prometida. Algumas bancas antigas deram lugar a novos empreendedores, mas a essência do lugar permaneceu. Seu Carlos decidiu permanecer, sua banca agora administrada em conjunto com Luísa, simbolizando sua própria jornada de redenção e reconciliação. Meu blog se transformou em um livro,
no qual expandi minha história e incluí reflexões sobre erro, perdão e crescimento pessoal. O processo de escrita foi terapêutico, permitindo-me processar ainda mais profundamente tudo o que havia acontecido. Dona Zulmira, em sua sabedoria perene, me presenteou com um novo vaso de flores no lançamento do livro. Veja como elas florescem, Joana, assim como você. À medida que os meses passavam, percebi que a história da Feira das Ilusões havia se transformado em algo muito maior. Não era mais apenas sobre mim ou sobre um caso extraconjugal. Era uma narrativa sobre a capacidade humana de errar, aprender e se redimir. As quartas-feiras na feira, que antes eram carregadas de memórias dolorosas, tornaram-se um símbolo de renovação. Cada visita era um lembrete de quanto eu havia crescido, de quantas vidas haviam sido tocadas pela minha jornada. Enquanto caminhava entre as bancas em uma quarta-feira ensolarada, cerca de 1 ano após a conferência, fui abordada por uma jovem. Sua história mudou minha vida, ela disse com lágrimas nos olhos. Me fez repensar minhas próprias escolhas e buscar o perdão. Naquele momento, entendi que minha redenção não era apenas pessoal. Ao compartilhar minha história, eu havia criado um eco de esperança e transformação que se estendia muito além de mim. A Feira das Ilusões, que um dia foi o palco do meu maior erro, agora era o cenário de infinitas possibilidades de crescimento e renovação. Assim como as frutas frescas que chegavam toda semana, trazendo nova vida às bancas, eu também me sentia renovada, pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Olhando para o céu azul acima da feira, senti uma profunda gratidão. Por cada erro, cada lição, cada pessoa que fez parte da minha jornada. A vida, percebi, era como aquela feira, cheia de cores, sabores, desafios e oportunidades, e eu estava pronta para saborear cada momento dela. 5 anos se passaram desde aquela quarta-feira fatídica, que mudou o curso da minha vida. A feira de São Bernardo do Campo, outrora cenário de minha maior transgressão, tornou-se um símbolo de transformação não apenas para mim, mas para toda a comunidade. Hoje, aos 30 anos, encontro-me em um lugar que jamais poderia ter imaginado. Meu livro, A Feira das Ilusões, uma jornada de redenção, tornou-se um best-seller nacional, traduzido para várias línguas. As histórias de pessoas que foram tocadas por minhas palavras continuam chegando, cada uma delas um lembrete do poder da honestidade e da coragem de enfrentar nossos erros. Rodrigo se casou no ano passado. Fui convidada para a cerimônia, um gesto que simbolizou o quão longe viemos em nossa jornada de perdão e aceitação. Vê-lo feliz me trouxe uma paz que eu não sabia que precisava. Mariana, minha fiel amiga, agora dirige uma ONG que ajuda mulheres em situações vulneráveis. Sua filha, minha afilhada, já está com 4 anos e adora ouvir histórias sobre a feira mágica, onde as pessoas se transformam. Seu Carlos e Luísa transformaram sua banca em um negócio próspero de frutas orgânicas. Às vezes, quando visito a feira, trocamos sorrisos cordiais, um testemunho silencioso de como o tempo pode curar até mesmo as feridas mais profundas. Quanto a mim, encontrei o amor novamente, de uma forma que nunca esperava. Conheci Miguel, um escritor, durante um evento literário. Nossa conexão foi imediata, baseada em compreensão mútua e respeito. Ele conhece toda a minha história e me ama não apesar dela, mas incluindo-a como parte essencial de quem sou. A feira continua sendo uma parte importante da minha vida. Agora, além de fazer compras, dou palestras mensais lá sobre ética, crescimento pessoal e a importância da comunidade. É uma forma de retribuir e manter viva a lição que aprendi. Olhando para trás, vejo que aquela quarta-feira não foi o fim, mas o início de uma jornada extraordinária. Uma jornada de autodescoberta, perdão e, acima de tudo, amor. Por mim mesma e pelos outros. A Feira das Quartas-Feiras, antes um palco de ilusões, agora é um testemunho vivo de que é possível transformar nossos maiores erros em nossas maiores lições. E enquanto as estações mudam e as bancas se renovam, levo comigo a certeza de que, assim como a feira, estamos todos em constante evolução, sempre com a possibilidade de nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos.